Olha só que interessante esse gráfico aqui que mostra a produção de urânio no Brasil entre 2010 e 2023 aproximadamente. Para ler um gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender os eixos. Então, olha ali no eixo que está deitado. Ali representa o ano, tá vendo? Ó, começa em 2010, aí 11, 12, 13, 14, cada pontinho ali representa um ano, até 2023 aproximadamente. No eixo que está de pé ali, está escrito produção em toneladas de U38 alguma coisa. O que é isso daí? É o trifosfato de urânio. É o urânio já feito numa coisa que nós chamamos de yellow cake. É esse yellow cake, essa pasta que vai ser usada nas usinas nucleares. Então ali já está a produção desse yellow cake propriamente dito. Não é a rocha lá que contém urânio, já é o urânio extraído. Olha ali, no ano de 2010, você tem ali 400, ó, tá vendo? Então, produção de 400 toneladas desse trifosfato de urânio no ano de 2010. Veja que com o tempo isso vai só aumentando. 2011 produziu 420 toneladas, aí 2012 não sei por que baixou para 390. Veja que lá em 2015 mais ou menos você tem um salto para 450 toneladas desse yellow cake. Aí começa a ter uma queda até 2019 e aí você explode novamente lá para 2022, 2023, passando de 450 toneladas desse urânio, desse yellow cake. Contando tudo isso, o faturamento foi de aproximadamente 453 milhões de dólares da venda, da produção desse yellow cake aqui no Brasil. Se você quiser o valor aí em reais, dependendo da época que você está vendo o vídeo, multiplica esse valor pela cotação do dólar, sei lá, R$ 5. Então você multiplica ali por 5, você vai ter o valor em reais dessa produção. É uma quantidade gigantesca, né? Alguns bilhões de reais que o Brasil produz todo ano de urânio. Mas onde que fica propriamente dito esse urânio? Antes de tudo, se você puder curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor Denis a difundir esse conhecimento de física para mais pessoas no Brasil, porque, cara, você sabe como é difícil encontrar vídeos de física, de ciência em língua portuguesa. Então, se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço. E se você quiser ser o meu aluno, você pode acessar aqui o primeiro comentário fixado desse vídeo, ali tem um link, um Linktree, você vai encontrar o meu curso ali, curso de física, curso de radioatividade, curso de matemática, astronomia, etc. A mina que tem mais produção de urânio, desse urânio todo, no Brasil, fica na Bahia, numa região, numa cidade chamada Caetité. Existem outras minas no Brasil, mas elas não produzem basicamente quase nada comparado com essa mina de Caetité. Então existe essa mina nessa região ali, nessa cidadezinha, que produz quase todo esse urânio que eu falei para você no Brasil. É uma região muito importante do Brasil e grande parte do urânio que a gente extrai está concentrado nessa região. E eu vou explicar para você de onde veio esse urânio todo. Primeiro de tudo, como que a gente pega o urânio da rocha e transforma ele nesse yellow cake que eu falei para você, que é uma pasta amarela, que eu já vou mostrar para você. Como que a gente pega e transforma tudo isso para o urânio ser útil para alguma coisa do ponto de vista radioativo, né? Então começa ali naquele baldinho que está ali à esquerda da tela. O que que tem ali? Tem as rochas que você tirou da mina de urânio. Primeiro de tudo, aqui no Brasil, a gente tira geralmente esse urânio da flor do solo, assim, né? Você não precisa entrar numa mina igual é na mina de ouro, por exemplo. A gente mexe o solo e esse urânio já está ali exposto nas rochas. Então, naquela região lá, eles vão lá, tiram essas rochas. Primeiro de tudo, eles tiram a rocha. Aí o que que eles fazem? Eles vão lá e trituram essa rocha, botam numa máquina que vai separar, vai deixar tudo transformado num pozinho muito pequenininho. Certo? Beleza. Só que nesse momento você tem rocha misturada com urânio, misturado com outras coisas, misturado com um monte de sujeira. O que que você tem que fazer então? Existe um processo da química e da física muito interessante que você mistura esse pó que sobrou da rocha com urânio com ácido sulfúrico, que é o que está ali na sequência da setinha. Aquela ali é a fórmula do ácido sulfúrico. Quando você mistura isso, você consegue, de certa forma, separar o urânio da rocha que você tinha, que você quer o urânio propriamente dito, né? Depois que você joga esse ácido sulfúrico lá numa determinada concentração, você vai para a etapa final, que é um processo de filtração.
Você consegue numa máquina filtrar lá por massa, né, girando, fazendo alguma coisa, uma centrífuga, esse urânio que você queria da rocha que não serve para nada. Então você joga fora a rocha e sobra para você o urânio. Depois de todo esse processo industrial que é feito, você sobra com esse aqui. Essa pasta amarela, tá vendo? Olha que interessante essa foto. É uma pasta mesmo, né? Parece uma manteiga que você passa lá no teu pão. E a gente chama de yellow cake, olha só. Yellow cake, né? Então você tem mais ou menos uma massa amarela, que é essa massa amarela que vai ser transportada principalmente lá para a centrífuga em Resende, no Rio de Janeiro, que vai ser centrifugado, vai ser enriquecido esse urânio e ele vai ser usado principalmente nas usinas de Angra 1 e Angra 2 aqui no Brasil. O Brasil exporta muito pouco desse urânio. A maior parte que você usa é para alimentação aqui das usinas nucleares que nós temos no Brasil. Infelizmente, nós temos poucas usinas. A gente poderia ter mais usinas. Ah, Denis, por que você fala infelizmente? Porque a usina nuclear, de certa forma, é uma coisa segura do ponto de vista energético, porque você precisa ampliar a sua matriz energética, né? Você não pode depender de uma coisa só. Você tem que ter várias hidrelétricas, tem que ter várias coisas de energia solar, energia eólica, energia nuclear, termoelétrica em último caso, mas você precisa de todas elas, né? Talvez o Brasil pudesse ter mais dessas usinas. É esse yellow cake que vai ser levado para essas usinas, vai ser usado lá como combustível dentro da usina nuclear propriamente dito, né? Mas, Denis, de onde que veio esse urânio? Bom, primeiro de tudo ele veio da rocha. Mas, Denis, da rocha da onde? Bom, da formação da Terra. Mas essa formação da Terra veio de uma outra coisa que foi a formação do sistema solar. E a formação do sistema solar veio de uma outra coisa que foi uma explosão de uma supernova. Então você só está aqui hoje vendo esse vídeo porque há alguns bilhões de anos uma supernova explodiu em algum lugar do universo. Quando essa supernova do tipo 2 explodiu, ela acabou liberando todo o material que ela tinha para o espaço. Esse material formou o sistema solar, formou o Sol. O que sobrou formou os planetas, que lá dentro dessa nuvem da supernova tinha urânio. E é esse urânio que está lá em Caetité, na Bahia, que é usado nas usinas. Então o urânio, ele não foi criado assim, ó. Ele foi criado na explosão de uma supernova bilhões de anos atrás em algum lugar do universo. É impressionante pensar sobre isso, né? Mas por que você precisa de uma supernova para produzir urânio? Lembra, o urânio é um elemento radioativo que está lá na tabela periódica. Tudo que está lá na tabela periódica foi produzido nas estrelas, mas de diferentes tipos de estrelas. Para você produzir elementos tipo urânio, você precisa da explosão de uma supernova, que são condições de pressão e temperatura muito elevadas, muito específicas. Por quê? Quando você tem uma explosão de supernova tipo 2, você tem uma região com excesso de nêutrons, que é o que está ali do lado direito da tela. Primeiro, vamos lembrar, tudo que existe no universo que não é matéria escura é feito de átomos. Os átomos são compostos no núcleo ali de prótons, que são as bolinhas vermelhas, e de nêutrons, que são as bolinhas azuis. E ao redor disso tudo, dos átomos, você tem os elétrons na região da eletrosfera. Nesse tipo de explosão de supernova tipo 2, você tem nêutrons em excesso. Então o que vai acontecer? Imagine que você tem essa quantidade gigantesca de nêutrons ali na explosão da supernova. Quando você tem essa explosão de supernova, o que acontece? Você acaba pegando os elementos que tinham lá já na supernova e como tem muitos nêutrons ali naquela condição, por causa da pressão e da temperatura da explosão da supernova, eles acabam grudando nos outros átomos que já existiam lá na supernova. Veja ali do lado esquerdo da tela, tá vendo? Eu coloquei ali vários nêutrons, bolinhas azuis, grudadas naquele outro átomo ali. Por que isso aconteceu? Esse átomo já existia na supernova. Quando ocorreu a explosão, era uma região cheia de nêutrons. Por causa da pressão e da temperatura da explosão, esses nêutrons grudaram nos outros átomos. Aí vem o processo radioativo propriamente dito. Por quê? Quando você coloca muito nêutron ou próton no núcleo do átomo, o que vai acontecer com esse núcleo do átomo? Ele vai ficar instável, que é o que está do lado esquerdo ali da tela.
Como ele é instável, a natureza não gosta desse balanço energético instável. A natureza gosta de estabilidade. Então o que acontece? O nêutron que tem ali vai sofrer um decaimento radioativo, na verdade o núcleo todo, né? E vai sofrer uma emissão beta. Nessa emissão beta das leis da física, quando ocorre uma emissão beta nesse caso, um nêutron se transforma num próton. Então veja que eu peguei ali uma bolinha azul que estava do lado esquerdo e do lado direito, ali onde estava escrito aumento de prótons, uma dessas bolinhas azuis se transformou numa bolinha vermelha. Então o núcleo é instável, lá porque tem muitos prótons da explosão da supernova. Instável, emite radiação beta, um dos nêutrons ali se transforma em próton e aí você tem um aumento do número de prótons no núcleo desse átomo. O que acontece? Conforme você vai transformando nêutrons em prótons por decaimento beta lá na supernova, o que acontece? Você vai criando elementos químicos com muitos prótons no núcleo. Elementos químicos com muitos prótons no núcleo são esses elementos debaixo da tabela periódica, que, por exemplo, é o urânio, onde eu coloquei a setinha ali. Entendeu como que se forma o urânio nas estrelas? Você tem uma região cheia de nêutrons na supernova, e aí o que acontece? A supernova explode, e aí você tem uma temperatura e uma pressão muito grande, esses nêutrons grudam nos átomos que já estavam lá, esse átomo se torna instável, sofre um decaimento beta, e o nêutron que tinha ali se transforma num próton. Como ele vai se transformando em próton, você vai elevando a quantidade de prótons no núcleo. E aí você vai criando elementos mais pesados, entre aspas, que são os elementos da parte de baixo da tabela periódica, dentre eles o urânio. E aí depois esse material é espalhado para o universo, que formou o Sol, formou os planetas, o que sobrou formou a crosta terrestre, as rochas ígneas e etc. E é a rocha que você tira ali da Bahia e transforma naquele yellow cake. Aquilo veio de uma explosão de supernova bilhões de anos atrás. Então, se você puder curtir esse vídeo, você vai estar ajudando muito o teu professor aqui. E se você quiser ser o meu aluno, acesse o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Beleza? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, tchau!